Obrigado, amigos do canal. Esta é a nossa quarta entrevista. Nós vamos hoje, vai ser uma conversa, vamos conversar aqui com o Juscelino Bessa sobre a questão indígena no Brasil. O Juscelino, eu conheço ele, que ele é historiador, fomos colegas também de Sacramento, aqui do bairro do Sacramento, mas eu queria que tu te apresentasse também um pouco aí para... Juscelino Bessa, higienista da FUNAI e com alguma experiência com populações indígenas no país inteiro. Bem, esse nosso tema, ele surgiu devido a um debate que está tendo hoje sobre um genocídio que foi até denunciado por uma liderança indígena. Aí eu perguntaria para o Juscelino, o que é que tu achas? Está tendo um genocídio indígena no Brasil devido a essa situação da pandemia, da falta de uma política de proteção aos indígenas? Como é que tu vê? Eu acho a palavra genocídio um pouco forte, né, para enquadrar essa situação, né, que há uma série de omissões, né, a própria população não indígena, ela já está recebendo um tratamento que não é nada, digamos, razoável, né, o governo atira para todos os lados e não dá um encaminhamento efetivo. E para os índios sobra o quê? Sobra a omissão, sobra o fato de que essas comunidades, elas organicamente ainda não estão preparadas para uma doença desse tipo, né? E isso os torna extremamente vulneráveis, né? Agora, falar em genocídio é um pouco complicado ainda, em função de que não há uma determinação, um planejamento específico para esse objetivo, né? É claro que isso pode depois ser caracterizado na medida em que uma série de omissões possam ser provadas, né? Eu acho que, assim, isso não é um discurso meu, é um discurso das próprias lideranças indígenas. Tem agora hoje uma articulação de lideranças indígenas, né? Tem até uma representação parlamentar. Agora eu te pergunto o seguinte, com essa nova configuração do governo Bolsonaro, né? Eu tenho até aqui uma foto dele num garimpo, dá para os nossos verem bem aqui, e uma antropóloga, ela estava colocando a situação que quando o preço do ouro aumenta, as invasões de terras indígenas acontecem. E a doença já chegou, não só aqui no norte, como no sul, né? Devido a esses contatos garimpeiros, que são, entre aspas, né? São civilizados, que invadem em busca do ouro. E parece que como o Estado não interveio, e é uma doença que ela atinge os mais velhos, que podem morrer, e de repente existe hoje, objetivamente, perigo de algumas etnias desaparecerem. Qual é a tua avaliação disso? Olha, o perigo existe, né? E é preciso que a gente lembre um pouco da história do país, né? Desde a colônia, passando pelo Império, chegando à República, a gente sempre teve notícias, informações sobre a disseminação de doenças no sentido de afastar os índios de suas terras, tirá-los de determinadas regiões. Então, isso sempre aconteceu em todo o país, né, ao longo da história. O que hoje nós temos é uma situação que ela vem por conta de todo um discurso que o atual presidente, né, já vinha realizando há muito tempo, né? Isso não é da agora, ele não está dizendo isso agora, ele sempre foi anti-indígena, mesmo na campanha ele já dizia que
para índios não seria mais demarcado terras, né? Enfim, há todo um discurso, né? E a partir do momento que ele ganha, não é nem na posse, a partir do momento que ele ganha, você já começa a sentir a pressão em vários territórios indígenas, né? Então, na verdade, a coisa vai aumentando, né? E lógico que esses setores que antes tinham algum cuidado, porque os governos, pelo menos, nunca incentivaram diretamente, hoje se sente com as mãos livres para pressionar os territórios em busca de recursos naturais, notadamente garimpo, né, na região do Yanomami, em Roraima, né, e aqui no Pará temos o quê? Além do garimpo, em pequena escala, nós temos a retirada ilegal de madeira, de várias terras indígenas, né? Então, é um processo que ele vem num crescente, né? Bolsonaro já falava isso desde a sua atuação parlamentar e agora ele apenas está colocando em prática tudo aquilo que ele sempre verbalizou no parlamento, em entrevistas, enfim. Ele sempre foi essa pessoa anti-indígena, né, e com um discurso anti-indígena e que agora está dando um incentivo a mais para esses invasores, para esses depredadores das terras indígenas. Agora, me diz uma coisa assim, como é que está, a gente estava batendo um papo antes, porque eu já vi até alguns indigenistas, inclusive, da FUNAI, alguns gestores, que houve uma certa mudança da ação da FUNAI. Antes você tinha aquela política de integração, né? E hoje você vê uma política, pelo menos um discurso de autonomia, quer dizer, você tem tribos que não tem aquela política de buscar o contato, de tentar preservar aquela etnia. Como é que tu vê isso na prática? Essa política A política indigenista no país ela mudando, né? Logicamente, ela não é uma coisa estática, ela atenta para vários movimentos da sociedade. Uma diferença antes e depois dos governos petistas, tu acha que houve alguma... Olha, para ser bem franco, na verdade, todos os governos nunca trataram essa questão como ela merecia, né? Não há uma definição muito clara em relação ao que os governos propõem em relação a essa população. Ao longo da história do Brasil, nós sempre tivemos uma relação extremamente esquizofrênica em relação aos índios. Ora, nós fazíamos todo um discurso com uma legislação protetiva e ora nós derrubávamos essa legislação protetiva na prática e praticávamos uma série de atrocidades contra os índios e seus territórios. Então, isso historicamente nunca houve grandes mudanças no sentido de você reconhecer o papel do índio na formação do Estado Nacional Brasileiro, reconhecer o papel dos índios na formação da sociedade brasileira, reconhecer o papel dos índios como senhores de sua história e como pessoas capazes de se relacionar conosco. Então, essa linha de atuação do Estado, ela sempre ficou num vai e vem, que nunca se definiu claramente o que a gente quer em relação aos índios, né? Isso, eu falo em termos de legislação, desde a colônia, com toda uma política, com toda uma lei de proteção a esses povos, que na verdade não significou proteção nenhuma, passa pelo Império a mesma coisa e chega na República do mesmo jeito praticamente. A criação do SPI em 1911 vem apenas tirar a tutela da Igreja e passa a ter uma tutela do Estado, né? Isso se chega à fundação da FUNAI em 1967, já dentro de um quadro de profunda
corrupção interna do órgão, SPI, e até mesmo SPI é o Serviço de Proteção. Serviço de Proteção ao Índio, né, criado pelo Marechal Rondon, né, e que chega no seu ápice em 67 com um relatório que só veio novamente a público, né, na chamada Comissão da Verdade, que foi encontrado, que é um relatório Figueiredo, onde mostra todas as atrocidades praticadas pelos índios, disseminação de doenças. Agora, tudo isso, todas essas atrocidades, a gente precisa, para diferenciar o momento atual, né, é que elas sempre foram, nunca foram ações diretas de Estado. Sempre foram ações paraestatais. Ou seja, não é o nosso exército, não é as nossas forças regulares que vão lá e matam esses indígenas. É sim forças locais com interesses bem definidos e que são incentivados por vários governos ao longo da história, né? O que Bolsonaro faz hoje não é muito diferente do que muitos governos faziam no passado. É claro que nós tivemos governos um pouco mais sensíveis, que pelo menos não tinham esse discurso, né? de olha, vamos lá, hoje está liberado, liberou geral. Não tinham esse discurso. Hoje não, o próprio governo, né, faz esse discurso. Bolsonaro, antes mesmo de se eleger, já dizia que não haveria terra mais para índios, as regularizações fundiárias de terras quilombolas não seriam mais tratadas. Então, é um quadro que ele é um pouco hipócrita, né? Eu ouvi uma entrevista, uma fala do Bolsonaro em algum momento, onde ele dizia que bom seria, que bem fizeram os Estados Unidos da América, né, que acabaram com os seus índios. Né? E, na verdade, é uma desinformação da parte dele. Né? Existe muito mais índios nos Estados Unidos do que aqui. Né? Só que lá eles foram menos hipócritas do que a gente. Eles assinaram tratados, eles trataram esses povos como nações, e em algum momento da história isso vai ter que ser tratado novamente. Né? Nós não, nunca usamos, aqui e ali a gente tem uma presença, digamos, de forças estatais, por exemplo, na abertura da estrada, Manaus, Boa Vista, com os índios Waileri Troari, que o exército foi lá e... Acho que a Transamazônica morreu muito índio, né? A Transamazônica morreu muito índio, sim, foi um desastre em termos de contato. Agora, eles já tinham um órgão, FUNAI, né, que tentava fazer esse contato, tentava mediar essa relação de uma forma menos violenta em relação aos índios. Então, eles já tinham todo um aparato estatal que amenizava a situação, mas a situação ela sempre foi uma situação muito difícil para os índios, né? E hoje a gente vê apenas uma exacerbação desse discurso. Juscelino, mas a questão indígena a gente não pode desligar da questão ambiental. E nessa área, no nosso país, geralmente acontece por pressão internacional. Como é que tu vê essa história? Geralmente a gente vê as coisas acontecerem quando tem algum assassinato que repercute, ou algum astro internacional levante essa bandeira. Como é que não é muito diferente da questão indigenista, né? Eu me referi ainda agora ao relatório Figueiredo, né? Que ele é um relato de todas as atrocidades cometidas na época do SPI, né? E que levam à sua extinção, né? Então, essa pressão internacional na área ambiental, ela também se dá na área indígena. Você vai ver o que é criado logo depois a Survival International, que é a grande ONG que trata de todas as populações indígenas do mundo, né? Você vê uma série de mecanismos, de outras instituições sendo criadas, a própria Anistia Internacional, ela surge um pouco nesse momento, né? Você tem uma série de organizações
que se organizam para pressionar o governo, né? E eu, quando da eleição no ano passado, eu percebia que era muito difícil a FUNAI sobreviver a um governo desse tipo. Mas hoje eu já começo a achar que, ainda que esfacelada, ainda que enfraquecida, eles não vão acabar com a FUNAI. Eles vão mantê-la, né, por conta muito mais dessa pressão internacional, de toda essa mobilização que é feita, né? A questão da pandemia, a gente precisa ser bem... Essa é só mais uma doença que pode ser utilizada contra os índios. É só mais uma. Eu lembro muito bem de vários relatos sobre sarampo, sobre a questão da varíola, sarampo entre os Paracanã, entre os gaviões aí do Mãe Maria, o sarampo e a varíola também entre os gaviões. Então você tem uma série de doenças, a própria paralisia infantil chegou em muitas aldeias, e isso usados por grupos com interesses, seja na terra, seja de recursos naturais. Então, nós não estamos lidando com nada novo. O novo é que a vulnerabilidade dos grupos indígenas hoje ela é muito maior em função de toda a situação criada pelo próprio Mas você não governo. viu uma articulação política maior entre os povos indígenas? Eu te falo por causa dessa liderança. Ela denunciou assim, na verdade ela falou a mesma coisa que o Gilmar Mendes falou, né? O que é que o Gilmar Mendes falou? Que o exército estava se associando a um genocídio na população brasileira, né? E o que é que ela falou? Que estava acontecendo a mesma coisa com os povos indígenas, e chegando até a tribunais internacionais. Agora o seguinte, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, quando ele assumiu, só para te complementar aí, ele disse, olha, a FUNAI vai sair do discurso do governo, vai sair do Ministério da Justiça e vai não sei para onde, foi esse o termo que ele usou. Aí o que aconteceu? Me explica aqui, porque tem algo constitucional no meio aí, o que foi que aconteceu? A FUNAI, ela saiu, ela voltou, como é que ficou? O governo, ao assumir, né, eles tentaram tirar a FUNAI da alçada do Ministério da Justiça, né, e passá-la para o Ministério da Mulher, da Família, o Ministério da Ministra Damares, né. Só que acabou havendo toda uma briga judicial, né, Constitucional, né? Tem umas coisas. O próprio Ministério Público e várias entidades entraram na Justiça e acabaram forçando o governo a voltar, até mesmo pela questão constitucional, né. A FUNAI é um órgão que é previsto na Constituição, né, ainda que não se dê uma destinação a ela na Constituição. Não se nomeia, mas né, se diz que tem que ter o órgão. Ela está lá estabelecida como um órgão indigenista do Estado brasileiro, né. E isso sempre serviu para, de certa forma, dizer, olha, a gente está fazendo alguma coisa pelos índios, né. Precisamos também ser muito francos em relação a isso, né. Então, a gente tem um conjunto de situações que ela é muito diversa, assim como os povos indígenas. Olha só, nós temos índios que, aqui no Pará, por exemplo, nós temos índios que têm mais de 300 anos de contato, como os Tembé Temeterrara, aqui de Capitão Poço, né, que mais ou menos tem um sistema orgânico que aguenta um pouco uma doença como essa, né. Agora, a gente tem índios que foram contactados no século passado, que qualquer gripe, se a gente não tiver controle, não tiver acompanhamento, se transforma em pneumonia. E a tal Covid-19 nada mais é do que uma pneumonia muito mais grave, né. Então, você tem uma série de situações. E ainda tem os índios isolados, né, que são os grupos que, diria eu, estão mais próximos dessa questão falada pelo ministro Gilmar Mendes, né, de uma perspectiva de genocídio. Agora, essa perspectiva, ela não vem imediatamente com a pandemia, ela me parece que já vem antes, com o discurso de
está tudo liberado, agora vamos invadir, nós precisamos desenvolver a Amazônia, né? Um discurso extremamente de incentivo a invasões, de incentivo à depredação dessas terras. Então, a questão indígena não é muito diferente da questão ambiental. Como é que tu vê a questão indígena hoje no Brasil? Porque eu tinha aquele entendimento que o índio ainda é tutelado pelo Estado. Aí estava me falando que essa tutela acabou com a Constituição de 88. Quer dizer, os índios são cidadãos hoje? Como é que é essa? A tutela acaba com a Constituição de 1988. A questão é que essa Constituição, ainda que ela tenha acabado com a tutela, ela deixou alguns aspectos que são de caráter protetivo, né? E que ainda são utilizados e são confundidos com tutela, mas não é mais tutela. O índio tem hoje plena condição jurídica de ele buscar seus interesses, seja via Ministério Público, seja via FUNAI, seja via particularmente. Então, isso, como cidadão. Como cidadão. E isso é importante porque é apenas um cidadão diferenciado, né? E, quando a gente fala em índio, a gente tende, todos nós aqui no Brasil, a generalizar. E a questão é muito mais ampla do que simplesmente. Uma coisa é um índio que já está aqui na faculdade, né? Já está fazendo um curso superior, já está formado, já é professor. Outra coisa é um índio sem contato ali do Amazonas, né? do Juruá, por exemplo. Né? Outra coisa são os índios aqui da Calha Norte, que ainda tem relativamente pouco tempo de contato. Então, nessas várias gradações é que o Estado precisaria ter um órgão preparado, né, e devidamente fortalecido para auxiliar esses grupos a adentrarem nesse mundo. Né? Só que isso já de bastante tempo para cá, né, venha sendo deixado de lado. Bem, como pela Constituição de 88 o índio hoje não é mais um ser tutelado pelo Estado, eu queria que fizesse então uma avaliação política hoje de como é que está as lideranças indígenas, né? Porque muita gente vê até como lembra aquela coisa folclórica dos Jurunas, com aquele gravador, né? Mas hoje você tem outras configurações. Qual é a tua avaliação hoje, né, na resistência dos povos indígenas? Como eu falei antes, esse sentido de organização, ele vem desde a década de 70 também, né? E hoje nós estamos, a própria FUNAI, na minha avaliação, vive um dilema, né? Como conciliar essa ansiedade de participação dessas lideranças, né, nos seus destinos, na definição de suas políticas, com um órgão estatal que, teoricamente, é o órgão de assistência. Né? Então, esse me parece ser o grande dilema. Nós ainda não sabemos muito bem como tratar essa questão. Por exemplo, nós temos o caso dos índios urbanos, que vivem em cidades, né? Belém tem poucos, mas Altamira tem 5 mil, Manaus tem 30 mil, enfim. E a FUNAI não consegue tratar isso, nunca conseguiu tratar. Então nós temos também uma diversidade de situações que a gente nem sabe por onde começar a tratar. O órgão indigenista, ele sempre teve uma preocupação com a questão da regularização fundiária. Terra, índio é terra, terra é índio, sempre se falava isso. Né? Só que esse papo hoje, ele já praticamente, ainda temos algumas situações ainda que precisam ser definidas, mas ele já está num nível de resolução que a gente precisa pensar em gestão desses territórios, o que fazer com isso aí, né? Enfim, e isso tudo não pode ser feito sem a participação dos índios. Daí a importância e a busca desses índios em participar efetivamente desse processo. Talvez seja o grande desafio. Né? Agora, é lógico que a gente precisa entender uma coisa. Nós temos índios em vários estágios nesse país. Desde índios com 300 anos de contato a índios sem contato. E como mediar todas essas situações
é o grande problema que a gente tem. Né? Os índios podem mediar a situação dos isolados? Depende. Não é bem assim também. Né? Às vezes os interesses de vários grupos não são os mesmos. Né? Então, a necessidade de uma mediação, ela continua sendo importante, de uma mediação estatal. Né? Ela continua sendo fundamental. Agora, isso tudo é um processo. Né? Nós temos índios que são vereadores, já tivemos índios aqui. Deputado federal, né? Deputado federal, tem a Joênia Wapichana, que é deputado federal por Roraima. Né? Enfim, já tivemos índio prefeito do Oiapoque. Né? Enfim, nós já tivemos uma série de situações onde os índios demonstram seu interesse e sua capacidade de participar dos processos políticos. Né? Só que isso não se dá no nosso tempo. Aí, cara, a gente sempre quer exigir dos índios que eles rapidamente entendam toda essa parafernália que nós criamos contra eles. Né? Então é muito difícil. Eu fico às vezes aqui tentando a tutela. Cara, a tutela acabou, mas em algum momento a gente usa ela para a proteção dos índios, essa é a verdade. Sabe? Então você não tem, e não dá para a gente simplesmente chegar com uma lei e dizer, é assim, assado, daqui para frente tudo será diferente. Não é, são processos que ainda estão se dando historicamente com todas digamos assim, com todos os problemas que fazem ora avançar, ora retroceder, avança, retrocede. É desse jeito que a coisa vai. E uma coisa que é fantástica no país, a questão da diversidade étnica, ela precisa de tempo. O que levou os irmãos Vilas Boas, o que levou à criação dos chamados territórios indígenas, desde o Parque do Timbu até a última terra demarcada antes do governo Bolsonaro, é esse sentido de ganhar tempo. Tempo para que essas pessoas consigam entender. Porque essas pessoas só entendem alguns aspectos dessa parafernália que nós criamos contra eles. Não criamos a favor. É preciso que a gente deixe isso bem claro. A própria delimitação de um território, demarcação fisicamente de um território, você já está limitando o camarada que ocupava aquilo. Olha, os Paracanã, por exemplo, eles ocupavam os interclubes do Xingu e do Tocantins. Ocupavam essa área imensa. Aí não, demarcamos uma terra lá no Xingu e demarcamos outra aqui no Tocantins. E dissemos vilas. Então, é uma coisa que ainda está em processo. Juscelino, eu sei que você passou mais de 10 anos nas fronteiras, nas tribos indígenas. Assim, qual é a avaliação, né, de nós civilizados, dessa civilização capitalista, em relação a essa outra cultura? Qual foi o aprendizado? Quer dizer, é possível, digamos, uma convivência, porque a lógica do capital é integrar, é explorar. Como é que tu avalia essa tua experiência e vê o futuro disso tudo aí? Na verdade, talvez essa seja a grande ameaça, né, aos capitalistas, a essa visão do mundo que nós estamos integrados, que é o que outro mundo pode ser possível, né? E talvez a vida dos índios possa ser o exemplo, né? Talvez algo parecido com o comunismo primitivo, sem propriedade, né? Onde os índios não têm grandes ansiedades por possuir bens materiais, né? E tudo está relacionado ao modo de vida e como essa vida se relaciona com aquele ambiente. Talvez essa seja o nosso grande medo, né? Eu convivi com grupos indígenas com pouco tempo de contato e o que a gente percebe é isso. Outro mundo é possível, que não é esse nosso. Né? E isso faz toda a diferença, né? De você perceber que as pessoas podem viver diferentemente, de não terem tanta ansiedade para terem bens, de terem
de terem a sua vida sendo resolvida por elas mesmas, dentro das suas aptidões naturais, né, de relacionamento com aquele meio em que ele vive. Isso é a diferença. Isso é o que talvez nos assuste muito, né? É de a gente perceber que outro mundo é possível. E é possível daquele índio que tem a sua vida completa. Ele caça, pesca, convive, vive com aquele ambiente, faz cultura, é influenciado por essa cultura. Então, isso, na verdade, é a grande diferença. Isso, na verdade, é a grande experiência que a gente traz dessa convivência, é essa. De você ter pessoas tranquilas, de você ter pessoas que não têm nenhuma ansiedade com esse mundo aqui fora. Agora, isso é de todos os índios? Não, porque muitos índios já estão mais ou menos integrados nessa parafernália nossa. Né? Então, a convivência ela nos traz isso. A possibilidade de você perceber que é sim possível você viver de uma forma diferente dessa forma ansiosa e por busca de bens, de riqueza, de benefícios qualquer. Muitos grupos ainda no país vivem isso, né? E talvez isso seja a grande ameaça, né? É aquela questão do chamado comunismo primitivo, né? Você não tem posse, você não tem propriedade, você tem apenas o uso dos bens proporcionados pela natureza e pela transformação da natureza. Isso, para mim, é a grande diferença. Quero agradecer aqui ao Juscelino Bessa e pedir que ele faça as considerações finais, se diante dessa situação aí tem alguma esperança, qual é a tua avaliação? Olha, toda esperança, né? Os índios são sobreviventes fortes, né? Lutam pela vida há 500 anos, 520 anos, né? Então, a esperança, ela continua existindo, né? Ainda que a gente tenha ao longo da nossa história de 5 milhões de índios, né? Hoje nós temos 1 milhão e essa população já vem crescendo a partir dos anos 80, né? Então, tudo isso significa esperança, né? Há uma consciência política, há uma consciência de participação política da parte dos índios, há os índios nas universidades, né? Então isso tudo sinaliza para a gente que ainda tem muita luta pela frente. Agora, a questão é que quando é que os índios vão parar de lutar nesse país, né? Já estão há 520 anos lutando, né? E isso, pelo menos para mim, é algo que causa um esgotamento, né? Eu, por exemplo, estou profundamente preocupado com toda a situação, mas eu acho que eles vão encontrar uns mecanismos de sobrevivência, como sempre encontraram, né? É preciso a gente entender isso. Os índios, eles não são passivos mais, né? Como eram algum tempo atrás. Hoje não, hoje eles têm toda uma vida mais proativa, tentando entender. Eu fico às vezes abismado de ver certas situações. Ontem, participando de uma reunião virtual sobre a questão da recomposição de um território indígena, a gente percebe que os caras estão aí, estão animados para continuar na luta e sobreviver, né? E vão sobreviver porque sobreviveram. Essa atual doença, ela só é mais uma, gente, né? É claro que no passado o custo de vidas foi muito maior, né? E a gente espera que não seja tão grande dessa vez. Mas há uma certeza de que os índios, numa posição proativa, eles estão aí para continuar as suas lutas. Queremos agradecer aos que assistem ao nosso canal, o canal Tempo Não Para. Dê um like aí, divulguem as nossas entrevistas, reproduzam e estamos juntos para continuar nessa luta. O tempo não para. Olá minhas companheiras, olá meus companheiros do YouTube.
Eu sou Antelmo Nascimento e quero convidar você para participar do canal O Tempo Não Para. Canal de denúncia, de debate, da conjuntura, um canal atual que vai fazer com que você também se sinta representado nesse canal. Então venha, participe, olhe nossos vídeos, curta e se inscreva para que a gente possa ganhar cada vez mais espaço na sociedade. Muito obrigado.